Como saber se estou pronta para entrar em um relacionamento? Vamos conversar sobre isso? Primeiramente, eu queria começar esse vídeo falando sobre uma frase muito conhecida no meio de pessoas mais novas, velhas, enfim, porque essa frase é uma frase muito antiga. A minha avó falava essa frase, que é: estou à procura da metade da minha laranja, ou estou à procura da tampa da minha panela. Gente, essa frase é uma mentira. Isso não existe. Isso não é o plano original de Deus. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Essa frase não existe. Essa frase não é o propósito original de Deus. Agora eu queria te explicar sobre algumas coisas. O propósito original de Deus é te fazer uma pessoa completa. E você, de fato, a partir do momento que você nasceu de novo, você recebeu Cristo como seu Senhor, você foi enxertado em Cristo, você é uma pessoa completa nele. Você não precisa de ninguém para satisfazer lacunas do seu coração, porque o próprio Cristo supriu todas as suas carências, tudo aquilo que você necessitava, ele já supriu. Então não adianta você querer preencher vazios do seu coração por pessoas, através de pessoas. Isso não vai dar certo. Então, o plano original de Deus é que você seja uma pessoa completa em Deus e que também futuramente você encontre uma pessoa que também está completo em Deus. E quando essas pessoas se encontram, dá certo, porque o centro do coração dessas pessoas, ambos, ele e ela, está em Deus. Então vamos falar sobre relacionamento? E eu queria começar esse vídeo falando sobre o relacionamento principal, primordial, mais importante, que é o seu relacionamento com Deus. Porque não adianta eu começar a falar aqui no vídeo sobre você se relacionar com alguém, né, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos em conhecer alguém, quando o seu relacionamento principal, que é o seu relacionamento com Deus, não está tão bom assim. Então comece a sondar o seu coração, pergunte ao Espírito Santo se o seu relacionamento com Deus ainda está muito superficial, sabe? Porque muitas das vezes nós queremos se relacionar com tantas pessoas, sabe? Sendo ela em um namoro, em uma amizade, você tá procurando relacionamentos, quando na verdade o seu relacionamento principal, que você deveria gastar literalmente a sua vida, né, em se preocupar mais, em querer ter mais acesso ao coração daquela pessoa, é Jesus, sabe? Então veja o seu relacionamento com Jesus. Será que meu relacionamento com Jesus ainda está muito superficial? Será que eu acredito que Deus quer me levar ao mais profundo e às vezes o meu relacionamento com Deus ainda é muito superficial, sabe? Existe ali lacunas do meu coração que eu ainda preciso abrir para Jesus, para Ele ter total acesso. Então veja o seu relacionamento com o Senhor, porque é o relacionamento mais importante da sua vida. É o relacionamento com Deus. E começa daí. Porque se o relacionamento com Jesus não está bom, está sem fundamento ainda, você precisa tratar isso urgentemente, antes de entrar em qualquer relacionamento. Após você ter refletido sobre isso, depois eu queria que de fato você, ao terminar esse vídeo, você orasse sobre isso, você perguntasse ao Espírito Santo, porque ele é o principal e o mais interessado em mostrar coisas, sabe, trazer à luz lacunas do seu coração que precisam ser tratadas. Então pergunte ao Espírito Santo se no seu relacionamento com Deus ainda precisa ser tratado alguns pontos, sabe? Você precisa ser fundamentado mais no seu relacionamento com Deus, que o Espírito Santo ele vai te falar. Uma coisa muito importante é, antes de você se relacionar com alguém, veja se existe coisas no seu coração a serem tratadas. Como assim, Lê? Por exemplo, existem algumas lacunas do nosso coração, existem alguns medos, alguns traumas, sabe? Que você talvez viveu, que foi gerado desde a sua infância que você ainda não tratou. Como elas, às vezes a paternidade, às vezes sentimento de rejeição, você é uma pessoa que foi muito rejeitada, sabe? Então trate essas coisas antes de entrar em um relacionamento, porque aí as pessoas chegam, não tratou, aí então chega em um relacionamento, chega em um casamento, né, com coisas feridas ainda do passado. Então às vezes a pessoa sofreu muita rejeição quando era pequena, então chega em um relacionamento, um namoro, e começa a agir com muitos ciúmes,
muita possessão, porque isso de fato não foi tratado no coração daquela pessoa. Então trate em questão de paternidade, de rejeição, de mentira, na verdade de tudo. Você tem que tratar essas coisas nem porque você quer se relacionar. Você quer tratar essas coisas para ser uma pessoa curada e sarada pelo Senhor. Mas antes de fato, né, de se relacionar, existem coisas que você precisa tratar de fato muito importante dentro do seu coração. Veja se os quadrados estão no lugar, sabe? Antes de dar acesso o seu coração para outra pessoa, veja se tem coisas que precisam ser tratadas no seu coração para você não sofrer, não se envolver emocionalmente depois não dar certo, sabe? Então trate essas coisas do seu coração, não entre em um relacionamento antes de tratar essas coisas, porque é muito importante. É muito importante você chegar em um relacionamento, futuramente em um casamento, já curado, já sarada. É muito importante, porque quando nós chegamos em um relacionamento, em um casamento, curado, sarado, completo em Deus, gente, é maravilha, é maravilhoso, é glorioso, sabe? Então, esse é o desejo do Senhor, te tratar, te curar antes de você conhecer alguém, antes de você se relacionar com alguém. Esse é o propósito do Senhor. Uma coisa muito importante é, será que eu estou me relacionando, mas eu penso em casar futuramente com aquela pessoa? Por que que eu te falo isso? Às vezes, o óbvio precisa ser dito. Porque tem muitas pessoas se relacionando com outras pessoas, né? E, não, eu vou namorar aqui porque eu acho legal, coloca lá na bio do Instagram, estou namorando com ciclano, fulano de tal, tirar foto de casal, comentar pros amigos, eu desencalhei. E vocês aí ainda, eu tô desencalhada. Entendeu? Às vezes são coisas muito rasas, porque não adianta você só querer status quando na verdade você não pensa em casar com aquela pessoa futuramente. Isso se chama defraudação. Você está se envolvendo emocionalmente com aquela pessoa, quando na verdade você não tem, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou tentar para ver se dá certo. Gente, o cristão namora com propósito. O cristão namora para futuramente chegar ao casamento, à aliança. O propósito do namoro cristão é chegar a formar uma aliança, a formar uma família. Por que que eu repito tanto isso? Porque os jovens de hoje em dia estão se envolvendo com um, com outro, não deu certo, com um, com outro, com... Gente, você tá se defraudando, você tá dando acesso ao seu coração, você tá confundindo as suas emoções com pessoas que você nem pretende casar, sabe? Principalmente os homens. Sabe? Os homens têm feito muito isso, namorado com as menininhas ali, aí não dá certo, aí encontra uma mais bonita, aí... Gente, parem com isso. Isso é obra da carne. Quando você vê que literalmente você tem intenções de casar com aquela pessoa. Saiba discernir, escute o Espírito Santo, porque ele vai te dar sinais. E cuidado, não fique cega, porque existem sinais que você vai ver no namoro que talvez você não vai querer levar pra frente pra futuramente se casar com aquela pessoa. Então, por isso é muito importante você discernir as coisas. Então é isso, gente. Essas foram as dicas que eu queria dar pra vocês. Então, que Deus abençoe muito vocês, que você nesse tempo possa guardar muito o seu coração, porque de fato é muito importante você guardar o seu coração, né, nesse tempo, nessa estação, no seu tempo de solteirice. Guarde o seu coração, seja pleno, completo em Deus, sabe? E tenha uma escolha de acordo com a vontade de Deus, os princípios da palavra. Então é isso, que Deus abençoe muito vocês. Tchau!